Olá, sejam todos bem-vindos à Jornada da Dor Musculoesquelética Crônica em Cães e Gatos. Eu sou o Lucas Pimentel Cardoso e hoje vou falar de um tema muito importante, que qual o papel do plasma rico em plaquetas, PRP, na osteoartrite. Então, sabemos que hoje a infiltração intraarticular é uma das técnicas muito promissoras que temos na dor crônica, principalmente na osteoartrite. E o PRP é uma das principais soluções que utilizamos dentro dessas infiltrações intraarticulares. Então é um tema promissor que temos ainda que estudar muito também, saber qual o nível de evidência, mas na rotina da medicina veterinária já está assim amplamente difundida, com alguns bons estudos e que já podemos utilizar também, tá? Aqui estão meus canais de comunicação, então aqui meu e-mail, aqui o meu WhatsApp, o meu canal do YouTube, o meu site e para quem quiser o meu Instagram, ao acessar esse QR Code já vai direto para o meu perfil do Instagram. Estou à disposição após a apresentação para qualquer dúvida, para qualquer questionamento, até para a gente discutir e enriquecer mais também com esse tema tão importante. Então, estou à disposição, não tem problema, pode mandar mensagem. Para a gente iniciar para falar sobre a solução do PRP, que é o plasma rico em plaquetas, precisamos entender que vamos fazer ele sempre por uma infiltração intraarticular. E a infiltração intraarticular é uma das estratégias que temos dentro de uma maneira muito global que é a medicina regenerativa. Então, a medicina regenerativa é a medicina que faz uma reparação tecidual, independente de qual que seja o órgão, ou o tecido, ou a estrutura. Mas se temos uma reparação, uma cicatrização, uma regeneração de algum órgão ou de algum tecido, está dentro de uma medicina regenerativa. Por exemplo, uma transfusão de sangue, onde nós temos uma reparação tecidual, é um exemplo também de medicina regenerativa. Então, a infiltração intraarticular, independente da solução que a gente vai utilizar, ela está dentro da medicina regenerativa. Então, precisamos entender essa ciência, essa, esse estudo que precisamos aprofundar, que não é só a infiltração, mas sim a medicina regenerativa, as suas fases, fase inflamatória, fase de reparação, tudo isso para a gente entender, até para saber qual solução que nós vamos infiltrar no nosso paciente. Nós temos inúmeras soluções, mas eu vou aplicar em todos os PRP, por exemplo, vou aplicar infiltração, ó, eu vou aplicar ácido hialurônico, células-tronco, corticoide. Então nós temos inúmeras soluções. Mas antes de entender a infiltração, temos que entender essa ciência e estudar mais, cada vez mais, a medicina regenerativa na medicina veterinária. Então, entrando já nessa técnica, nessa estratégia tão promissora que temos na medicina veterinária, que é a infiltração intraarticular, que nada mais é que a medicação que é injetada dentro da articulação, né? Falamos intraarticular. Então, aquela medicação, qualquer solução que seja, independente dela, que é injetada dentro da articulação. Ah, mas e se a minha solução, a medicação que eu tentei infiltrar intraarticular, for para fora da articulação? Temos possivelmente, em alguns casos, a infiltração periarticular. Por quê? É próximo à articulação e não dentro da articulação. Então, quando ela é dentro da articulação, nós temos uma infiltração intraarticular, independente da solução. E a infiltração intraarticular iniciou-se na medicina veterinária mais ou menos na década de 1950.
junto com o quê? Com o hipismo, em cavalos de esporte, cavalos de corrida, onde esses cavalos, esses animais eram colocados em treinos extenuantes, em provas sem descanso. Com isso, sobrecarregavam muito as articulações, a musculatura e os ossos. Mas quem pagava esse preço após as provas ou após os treinos extenuantes eram as articulações. Então, a partir daí, como em 1940, mais ou menos, iniciaram-se as infiltrações em seres humanos, começaram a pegar esses estudos na medicina e colocar em prática em equinos de prova, né? Então, os primeiros fármacos, as primeiras soluções a serem feitas na medicina veterinária em equinos foram os corticoides, seguidos dos anestésicos locais. Então, aquele cavalo que chegava um pouco mais claudicando ou com algum incômodo na região articular, eles faziam ou corticoide ou anestésico local, ou a combinação dos dois, para esse cavalo participar da corrida. Sabemos que isso não é uma técnica tão desejável, sim, pensando a longo prazo, porque após a corrida, o animal, o cavalo, no caso, vai sentir muito mais dor, porque ele forçou algo que ele não poderia forçar. Então, a partir daí vieram outros estudos com outras soluções para poder resolver esse tipo de problema e que a infiltração apenas era uma estratégia boa, mas ela sozinha não resolveria o problema. E sim treinamentos, fisioterapia, condicionamento físico, diferenças de datas entre provas e treinos extenuantes, tudo isso era importante. Então, a partir daí, dessa introdução da infiltração intraarticular na medicina equina, que começaram os outros estudos com outras soluções em outros animais também. E a infiltração é uma injeção de soluções nas articulações, induzindo uma reação inflamatória proposital. Então nós profissionais técnicos, vamos infiltrar uma solução intraarticular e causar uma inflamação iatrogênica, que é o que nós queremos causar. Por quê? Causando essa inflamação, vai liberar citocinas pró-inflamatórias, reduzindo muito as células inflamatórias. Então vamos causar algo bom, uma renovação de células, uma renovação e uma reativação dessa inflamação, reduzindo cada vez mais as células pró-inflamatórias, tá? E as infiltrações intraarticulares são técnicas utilizadas para tratar condições articulares e musculoesqueléticas, com foco no alívio da dor e na reparação tecidual. Então, principalmente quando a gente tem um problema articular, uma osteoartrite, uma osteoartrose, nós temos dor geralmente. E além disso, nós temos lesões, lesões articulares, lesões em ossos subcondrais, lesões em cartilagens, em ligamentos, em tendões. E algumas dessas soluções, dessas medicações que fazemos intraarticulares, podem auxiliar em algumas reparações. Ah, mas então vai regenerar? Não, não vamos regenerar, porque a gente não consegue isso nas articulações. Mas uma reparação podemos ter sim. E quais são as utilizações que temos para as infiltrações intraarticulares? Nós temos inúmeras, mas as três principais na nossa rotina é o trauma, né? Então é aquele paciente, tanto cães quanto gatos, que sofreram um trauma, seja ele um atropelamento mais leve, ou ele teve um trauma domiciliar, pulou do sofá, pulou da cadeira, não teve nenhuma fratura, mas teve uma entorse, teve uma fragilidade ligamentar, né? Ou tendínea, algumas soluções podem auxiliar nesse trauma, tá? Porque junto com o trauma, nós vamos ter qual tipo de dor predominante? Principalmente a dor nociceptiva, a dor aguda. Então, essas soluções também podem ser analgésicas, anti-inflamatórias, reparadoras. Então, para trauma,
que geralmente a dor predominante é a dor aguda, a dor nociceptiva, é uma boa e dentro de uma estratégia multimodal pode ser uma excelente estratégia, tá? Em alguns casos de cirurgias articulares, pensando no pós-operatório, principalmente no pós-operatório imediato, algumas soluções e ou medicações pode ser muito importante, tá? Então, algumas cirurgias, por exemplo, de ruptura de ligamento, tendínea, patela, qualquer cirurgia articular, próxima à articulação, periarticular, algumas medicações, soluções podem ter um efeito muito benéfico dentro de uma estratégia o quê? Multimodal. Qual a dor predominante do paciente? Nós temos que saber também para saber qual medicação. Então, se é um paciente que já veio com uma ruptura de ligamento cruzado cranial, por exemplo, e ele tinha uma dor crônica prévia, nós temos que saber. Nós vamos fazer uma morfina que vai agir em dor aguda, nós vamos fazer um ácido hialurônico também, ou um PRP, ou um corticoide. Então, tudo isso depende, tá? E onde se encontra a nossa maior casuística hoje de infiltração intra-articular é pacientes com osteoartrite. Então, pacientes com osteoartrite, pelo menos na minha rotina hoje, é cerca de 80 a 90% da minha casuística de infiltração intra-articular é em pacientes com osteoartrite. Então, esses pacientes geralmente já vêm com uma dor nociceptiva, né, uma dor aguda, que agudizou há pouco tempo. E na grande maioria das vezes, esse paciente também já está com uma dor crônica, uma dor neuropática crônica. Sempre preciso saber qual a dor predominante, para entender melhor o que fazer com esse paciente. Porque sempre vai ser o quê? Uma estratégia multimodal, multidisciplinar. E não podemos esquecer a mesma coisa na hora da escolha da solução que vamos fazer intraarticular. Então, ó, precisamos entender o mecanismo, a etiologia, a fisiopatologia da osteoartrite para uma melhor estratégia medicamentosa para o nosso paciente. E a infiltração está sempre, quase que sempre, dentro de um manejo multimodal. Tudo bem? Então, esses são os principais objetivos que nós temos, independente da solução ou da medicação, os principais objetivos são esses. Mas tem algumas medicações que têm apenas dois ou três, por exemplo, outros têm mais, ou apenas analgesia, como por exemplo a morfina. Nós temos um alívio da dor, mas quando eu pego um ácido hialurônico, alívio da dor, redução da inflamação, lubrificação, melhora na mobilidade. Quando eu escolho um PRP, posso ter um alívio da dor, posso ter uma redução da inflamação, uma reparação tecidual, uma melhora da mobilidade. Quando eu tenho um corticoide, um alívio da dor, uma redução da inflamação principalmente, uma células-tronco, um alívio da dor, redução da inflamação, uma reparação tecidual e possivelmente também uma melhora na mobilidade. Então essas são as cinco principais objetivos que nós temos para a infiltração intraarticular. Claro que depende da medicação ou solução que eu vou fazer, mas essas são as principais estratégias e objetivos que nós temos dentro pensando em consequências que queremos positivas para o nosso paciente, tá? Então, nesse caso, independente, eu preciso avaliar o meu paciente, né? Avaliar a radiografia, fazer o exame clínico criterioso, fazer a anamnese junto ao tutor para saber qual o objetivo principal que eu quero junto à minha medicação com a infiltração intraarticular. Possivelmente uma medicação, uma solução apenas, dificilmente eu vou ter esses cinco principais objetivos, né? Essas cinco principais consequências. Mas eu posso associar? Depende. Depende do meu paciente, né? Quando eu falo associar, é associar sim uma solução ou uma medicação intraarticular. Então depende se vai ter uma sinergia nisso, né? Então isso é muito importante, tá? Eu preciso saber, mas cada medicação tem um principal objetivo, né? E o PRP, principalmente um alívio da dor,
um pouco da redução da inflamação, um pouco também, quase nada, mas um pouco de lubrificação articular. Ele tem uma boa reparação tecidual, que, como consequência de tudo isso, vamos ter uma melhora na mobilidade do meu paciente. Então, quais articulações que eu posso infiltrar? Essa pergunta é muito importante e é uma das principais perguntas que eu recebo na minha rotina. Porque na teoria, se eu tenho uma articulação, né, qualquer articulação pode ser submetida à infiltração. Então, independente da articulação, mas ela é muito pequena, ela é muito frágil, posso fazer a infiltração, tá? Umas, claro, são mais difíceis que as outras. Por exemplo, a articulação da TM aqui, né, na boca, tanto em cães quanto em nós seres humanos, essa é uma articulação um pouco mais criteriosa para a gente inserir uma agulha dentro dela. Por quê? O espaço articular para a gente inserir uma agulha, ela é muito menor. E se eu pego um paciente muito pequeno, de 3, 4 quilos para baixo, esse espaço articular é muito reduzido. Então, dificilmente eu vou conseguir fazer, mas podemos fazer a tentativa, tá? A articulação do tarso, por exemplo, em animais de pequeno porte, mesmo condição de peso, são articulações difíceis. Só que quando a gente pega uma articulação do joelho, por exemplo, uma articulação coxo-femoral, uma articulação do ombro, né, da cavidade glenoide ali, são articulações maiores, com espaço articular maior. Então, para a inserção da agulha, fica muito mais tranquilo. Então, nesse caso, são articulações mais fáceis. Mas independente da articulação, precisamos treinar, tá? Então, para isso, nós precisamos de um conhecimento de anatomia locorregional. Não adianta nada eu saber de toda a farmacologia da solução, da medicação que eu vou infiltrar, qual o objetivo que eu quero, o porquê da dor que eu quero, se eu não entendo nada de anatomia. Se eu não entendo o nome da articulação, o nome dos ossos, né, dessas articulações. Como que eu vou fazer para tentar fazer assim, como se fosse uma abertura dessa articulação? Porque toda articulação, na teoria, ela fica mais fechada. Então eu preciso abrir para inserir a agulha. Então, para isso, eu preciso estudar muito, né? Então, a questão de anatomia, que é uma das principais disciplinas que nós temos na graduação, por exemplo, ela é muito importante. Só que eu vejo que a anatomia, como ela é dada no início do curso de graduação, ela é muito negligenciada, né? Todo mundo esquece, empurra. Só que ela é muito importante para o resto da nossa vida profissional. Então, quem faz bloqueio locorregional, quem faz infiltração, quem faz um exame clínico criterioso e não sabe de anatomia palpatória, por exemplo, não tem como fazer infiltração. Esquece. Saber apenas, entre aspas, claro, sobre farmacologia das medicações, você não vai conseguir infiltrar, né? Você vai ser um excelente teórico, mas na hora da infiltração a gente precisa pôr a mão na massa. Mas além disso, saber o que estamos tocando, tá? Precisamos entender as alterações patológicas articulares. Uma articulação está com osteoartrite, uma articulação está com uma ruptura de ligamento cruzado, o paciente tem uma luxação de patela medial grau 2, grau 3. Ah, não, ainda é grau 1. Então, tudo isso a gente precisa entender essas alterações. Mas para entender e conhecer essas alterações, a gente precisa estudar e fazer uma anatomia palpatória em pacientes rígidos, em pacientes saudáveis, para eu saber o que é o fisiológico, para saber o que é o normal, para aí sim eu ir para o patológico, né? Porque só reconhecemos o que conhecemos. Então não adianta, tá? Auxílio de imagens é muito importante, para não falar assim, primordial, tá? Eu hoje não faço uma infiltração intraarticular se eu não tiver pelo menos uma radiografia.
para não falar uma tomografia, às vezes uma ressonância, né? A depender do caso. Mas uma radiografia ela é muito importante. Então, esse auxílio de imagens para saber o quê? Qual o nível de edema articular? Se o espaço articular que eu vou inserir a agulha está reduzido quase a nada, não tem mais espaço articular, tem alguma perfuração óssea, perfuração na cartilagem. Então, esse auxílio das imagens é muito importante para nós. Não tem como a gente infiltrar um paciente se a gente não tiver uma radiografia, no mínimo, prévia. Já temos algum consenso, né, na medicina veterinária, independente da espécie, sobre o volume que nós vamos fazer de aplicação das infiltrações? Então, infelizmente, nós não temos um consenso, né? Ah, baseado em evidência, baseado em vários estudos. Mas por que que é tão difícil a gente fazer esse trabalho? Porque a gente trabalha com animais, tanto cães quanto gatos, de vários pesos, né? Eu infiltro o paciente de 1 quilo, por exemplo, a 60 quilos. Se eu pegar um dog alemão, por exemplo, ou um pincher. Então fica difícil da gente colocar isso é, num estudo mesmo é, clínico, né? Primeiro faz o pré-clínico, mas assim, para a gente ter uma certeza absoluta de volume. Mas, como que vamos fazer então? Nós temos alguns consensos mais por opinião de especialistas, né? Opinião de especialistas, mesmo que seja lá embaixo na pirâmide de medicina baseada em evidência, está dentro da evidência. Mesmo que seja baixo, mas temos, tá? Então aqui é um quadro que utilizamos para nos nortear de quanto de volume que vamos fazer nesse paciente, tá? Então, pacientes miniatura, máximo de 0,5 ml, pacientes pequenos de 0,5 a 1 ml, paciente mediano de 1 a 1,5, o paciente grande de 1,5 a 2, paciente gigante de 2 a 3. Claro, isso, gente, é muito individual, é muito subjetivo. Se um paciente grande, às vezes, que eu vou colocar 1,5 a 2, tiver um espaço articular reduzido no cotovelo, eu vou conseguir, às vezes, colocar no máximo 1 ml, se conseguir isso tudo, por exemplo. Então, temos que avaliar o paciente de uma maneira individualizada, com exame clínico criterioso, uma anamnese e também com auxílio de exames de imagem. Aí sim eu vou escolher o volume que eu vou aplicar nesse paciente, tá bom? Em articulações maiores, eu consigo trabalhar melhor esse volume até para saber se eu vou colocar mais de uma solução ou não. Por exemplo, eu posso fazer uma infiltração de ácido hialurônico com PRP em um paciente, em joelho, em articulação de ombro, em articulação de coxa femoral. São duas soluções que eu posso fazer concomitante, mas depende também da articulação, tá bom? E quais são as principais técnicas para infiltração intraarticular? Então, não tem como. Seres humanos, quando vai fazer infiltração intraarticular, sentam na cadeira, o médico pede para segurar na cadeira forte, porque vai entrar com a agulha, ele olha para o lado e fez a infiltração. Tudo bem. Os animais, infelizmente, não dá para a gente fazer com eles acordados. Porque ao inserir uma agulha na articulação, dói muito. Então, precisa fazer com eles sedados ou com anestesia geral. Depende do número de articulação, depende do grau, né, de dor do paciente, depende do grau de osteoartrite, mas no mínimo uma sedação é necessária, tá? Posicionamento, muito importante. Muito importante. Então, eu tenho que pensar na ergonomia que eu vou ter com esse paciente, para eu não ter que fazer muitas manobras. Então, assim, tem que ser bom para quem vai infiltrar e também o posicionamento para o paciente. Para onde que eu vou inserir a agulha, ela ficar a articulação virada para mim, seja ela lateral ou seja ela medial. Então, esse posicionamento eu sempre conto também com um auxílio de algum, né, de algum estagiário, de algum auxiliar para fazer às vezes uma extensão ou uma flexão do membro, o que me ajuda bastante. Então, esse posicionamento eu sempre conto
com o auxílio de um auxiliar ou de um estagiário, tá bom? Tricotomia, não tem como, tem que fazer a tricotomia, independente da raça. Nossa, Lucas, mas é um Spitz, um Lulu da Pomerânia. Gente, não tem como. Ah, mas é um cachorro de exposição. Então, não podemos fazer infiltração. Não tem como eu inserir uma agulha na articulação sem fazer uma tricotomia ampla e uma antisepsia. Eu vou sair do meio externo para o meio interno dentro de uma articulação, onde, se eu não fizer a tricotomia ampla, eu não consigo fazer uma antisepsia boa da área. Então, infelizmente, eu sei que é infelizmente, em alguns pacientes, eu preciso fazer a tricotomia para aí sim eu fazer uma antisepsia, bem parecida com uma antisepsia cirúrgica, tá? Uma antisepsia com clorexidine, com clorexidine alcoólico e álcool também. A partir daí, eu posso iniciar a minha infiltração. E vou utilizar agulhas apropriadas. Então, depende muito da articulação do meu paciente. Então, se eu vou fazer uma infiltração, por exemplo, na articulação coxomoral de um pincher, eu consigo fazer com uma agulha hipodérmica. Uma agulha hipodérmica 25 por 7. Agora, se eu vou fazer uma infiltração intraarticular numa coxa femoral de um Rottweiler de 52 quilos, onde eu estou dizendo que ele é obeso, eu vou ter pelo menos 4, 5 centímetros de quê? De uma camada de gordura. Então, nesse caso, eu vou utilizar o quê? Uma agulha kink, que é uma agulha é, perfurante e também longa, comprida. Então, eu consigo acessar o meu paciente. Tá? Então, nesses casos também eu faço com auxílio de ultrassom, porque fica mais fácil eu chegar próximo à cabeça do fêmur. Tá bom? Posso ter falhas na infiltração ventricular? Sim. Lucas, mas é comum? Gente, pode acontecer, tá? Infelizmente pode acontecer. Então, assim, técnica adequada com perda do fármaco para o meio extracelular? Isso pode acontecer? Pode, principalmente quando eu coloco um volume a mais da capacidade articular, né, do espaço articular. Mas o que acontece com esse fármaco que extravasa para o meio extracelular? Possivelmente, vamos fazer, entre aspas, né, uma infiltração periarticular. Então, no caso do PRP, pode ser benéfico. No caso do corticoide, pode ser benéfico. Já no caso do ácido hialurônico, ou da morfina, ou das células-tronco, não vai ter tanta função. Mas o corticoide ou do PRP pode ser sim algo benéfico. Não tão bom quanto a intraarticular, tá? Mas pere sim, tá bom? Isso pode acontecer e é o mais comum de todos. Presença de septos intraarticulares dificultando a difusão uniforme da solução. Isso também pode acontecer naqueles estágios de osteoartrite avançado a severo. Então, por quê? Tanta chegada de osteófito, tanta deformidade articular que pode ser, sim, infelizmente, septos intraarticulares. Ou em caso de pós-operatório, né, onde teve que serrar um osso ou algo parecido, tá? Isso também não é tão comum, mas pode acontecer. Uso de fármaco inadequado, às vezes esse paciente, para a articulação dele, era melhor um PRP, ou era melhor um corticosteroide, ou era melhor a celostronco, e eu faço uma outra medicação que não vai fazer tanto efeito. Né? Então eu inseri a agulha, fiz a infiltração e não vai ter tanto efeito. Isso também pode acontecer. Em caso de pacientes com poliartrite, né, onde nós temos várias articulações com a osteoartrite, e eu vou escolher uma ou duas apenas, não vou melhorar o paciente como um todo. Então, tudo isso também pode acontecer. Quais as principais contraindicações que nós temos na infiltração intraarticular? Então, nós temos a artrite séptica. Se eu sei, tenho certeza ou até desconfio que o meu paciente tem artrite séptica, eu não vou inserir uma agulha nessa articulação. Onde eu posso levar um contaminante, né, um patógeno do meio externo para o interno. No caso, a articulação intraarticular. Então, nesse caso, eu evito, tá? Não faço. Prefiro que ela melhore essa artrite séptica, aí sim eu faço a infiltração, tá bom? Onde nós temos uma fratura osteocondral. Mas por quê?
Eu vou entrar com uma agulha, não sei como que essa agulha vai pegar nesse osso fraturado, se vai piorar ainda mais a fratura, então eu evito. Em casos que vai fazer ou já fez prótese articular, onde nós temos na medicina veterinária, que é a coxa moral, também prefiro não fazer, né? Em caso de osteomielite, mesmo que seja nem que seja na articulação, mas seja próximo à articulação, eu prefiro não. Mesma coisa da artrite séptica. Eu tenho receio de colocar, de inserir uma agulha nessa articulação, piorando ainda mais essa infecção local aqui, tá? Em pacientes que têm distúrbio de coagulação, seja ele por plaqueta, seja ele por fator de coagulação mesmo, né, questão hepática, eu evito. Por quê? E se eu for infiltrar, não é tão comum, mas eu pegar um pequeno vaso e não vou ver, e esse vaso, né, ter um sangramento intraarticular, mesmo que ele pare daqui a pouco, mas esse sangue invadir a articulação aumenta a pressão intraarticular, aumentando a dor e pode gerar um contaminante depois, né? Então, nesse caso de distúrbio de coagulação também eu não utilizo. Esse artigo, que é um guideline excepcional que nós tivemos em 2023, onde nós temos os principais pesquisadores que trabalham com osteoartrite e dor articular no mundo, para fazer um estadiamento e também tratamento de osteoartrite em cães, onde eles estadiaram em que a fase pré-clínica, onde nós temos 0 e 1. O 0 são os pacientes clinicamente normais, né, sem risco nenhum de osteoartrite. Os pacientes no estágio 1, ainda na fase pré-clínica, nós temos o clinicamente normal, só que fatores de risco presentes já. Quando entramos na fase clínica, no estágio 2, clinicamente, nós temos sinais leves de osteoartrite nesse paciente. Já no estágio 3, sinais moderados de osteoartrite. E já no estágio 4, nós temos sinais severos de osteoartrite. E segundo esses pesquisadores, segundo esses autores nos guidelines, a infiltração intraarticular, elas são indicadas a partir de sinais moderados de osteoartrite, onde eles não viram diferença estatística em sinais leves, mas a partir de sinais moderados a severos, a infiltração intraarticular já viram como benéficas. E, segundo os autores, então, 8 dos 9 autores indicaram corticosteroides, claro, para cada caso, mas indicaram. Ácido hialurônico, 6 de 9 indicaram. E células-tronco, 6 em 9. Mas e o principal que a gente está falando aqui hoje? O plasma rico em plaquetas, o PRP. Os pesquisadores indicaram ou não? Sim, eles indicaram. Então, 7 pesquisadores de 9 indicaram o plasma rico em plaquetas em pacientes com osteoartrite, com sinais de moderados a severos. Então, plasma rico em plaquetas, ele está dentro de um consenso de osteoartrite em cães. Nós temos inúmeros fármacos, soluções, medicações que podemos infiltrar, né? Então nós temos a dextrose, que é a glicose, lidocaína, células-tronco, corticosteroides, ácido hialurônico, morfina e o que nós vamos falar principalmente hoje, que é o que? O plasma rico em plaquetas, que é o PRP, onde podemos fazer tanto isolado quanto conjunto com outra solução. Mas quando? Depende. Depende do meu paciente, depende do meu objetivo e depende do quadro, se é um pós-operatório, se é um trauma ou se é uma osteoartrite. Mas hoje vamos falar mais do plasma rico em plaquetas. E esse trabalho avalia, né, que em cães células-tronco, mas em que mais com PRP, onde, analisando esses gráficos aqui em escala de dor, claro, né, escala de qualidade de vida, escala de EVA, que é a avaliação analógica, tivemos bons resultados, né? Não tivemos excelentes resultados, mas tivemos bons resultados de ambos.
quando a gente avalia tanto as células-tronco quanto PRP, e não houveram diferença estatística entre eles, então nós tivemos resultados bem iguais. Lembrando que sempre tratamento de osteoartrite é sempre multimodal, sempre multidisciplinar. Então, monoterapia nunca é indicado para osteoartrite, tá? Então, nesse caso, utilizaram infiltração intraarticular de células tronco mesenquimais e ou plasma rico em plaquetas. E como vamos fazer essa utilização do PRP na osteoartrite? Né? Então, vamos fazer infiltração intraarticular ou, em alguns casos também, né, de uma maneira certeira ou às vezes sem querer, a infiltração periarticular. Mas vamos falar aqui hoje da infiltração intraarticular. E quais são os principais objetivos que nós temos com o PRP na osteoartrite? Então, promover a liberação de fatores de crescimento das plaquetas. Então, quem que nós queremos? Nós queremos as plaquetas. Porque essas plaquetas, após a centrifugação, elas liberam fatores de crescimento, onde vão fazer cicatrização, analgesia, anti-inflamatório, tudo isso a partir desse fator de crescimento no momento da aplicação, otimizando os efeitos biológicos, esses que eu citei agora, no ambiente intraarticular. Então, esses fatores de crescimento vão liberar fatores anti-inflamatórios, analgésicos, reparadores, melhorando os efeitos biológicos no ambiente intraarticular. Então vamos para o PRP. Então essa daqui é um desenho, claro, né? Não é a foto, mas aqui a gente vê onde a gente vai pegar o plasma, inserir a agulha aqui da maneira totalmente antisséptica, né? Nesse tubo e para pegar apenas a parte de cima, deixando essa parte vermelha, de células vermelhas descartando no caso, tá bom? Então, o PRP, ele é um concentrado de sangue centrifugado. Então, eu coleto o sangue total do paciente, né, independente se é da veia cefálica, da jugular, independente do paciente, contendo altas concentrações de plaquetas. E é feito a centrifugação após essa coleta para separar e concentrar as plaquetas. Então faz a centrifugação, separando todas essas células. A partir dessa separação das células, nós vamos pegar o que? Essas plaquetas concentradas e aplicar no nosso paciente, no caso intraarticular. Né? Então, o que esse PRP faz? Então, esse daqui é um PRP que eu fiz, tá? Centrifuguei. Nesse caso aqui eu vou explicar para vocês ainda que a gente pode fazer sobre uma centrifugação. Então, aqui é um PRP que ficou até bonito, tá? Assim, dizendo, ele ficou bonito. Foi a conta de tirar a foto e já coletar para infiltrar, porque para aproveitar o tanto que ele ficou assim, né, com uma coloração muito bonita, tá? Então, ele pode ajudar na restauração da função articular, né, de células anti-inflamatórias, uma reparação de tecidos articulares, um auxílio nessa cicatrização articular, um alívio da dor, onde é um efeito também que a gente sempre quer, e uma redução dessa inflamação, pensando em efeitos anti-inflamatórios a partir do que? Desses fatores de crescimento extraído das plaquetas. Tá bom? E quais as principais indicações, onde nós já falamos também, né? Onde nós mais utilizamos é onde? Na osteoartrite, lesões articulares, tanto agudas quanto crônicas, podemos utilizar nessas duas. Tendinopatias crônicas, aí aqui a gente pode pensar se eu vou fazer intraarticular ou periarticular, principalmente tendinopatia, a gente pode utilizar também periarticular e em caso de cirurgias articulares, tá? No meio da cirurgia, ou a gente, né, calça uma luva cirúrgica, põe um capote, faz a infiltração, ou se o cirurgião já tem uma expertise de fazer infiltração, podemos também passar para ele, e ele de uma maneira, né, claro, de uma maneira totalmente antisséptica, fazer essa infiltração. Então, em cirurgias articulares, temos bons efeitos também, tá? Então, qual o protocolo que nós utilizamos? Nós temos alguns protocolos. Lembrando mais uma vez essa foto aqui, ó, é o que nós queremos. Então, nós queremos essa separação de células do sangue total que vamos coletar, né? Então, aqui embaixo, a fase mais pesada, são
as células vermelhas, os eritrócitos, né? As hemácias do paciente vai ficar embaixo, onde nós não vamos coletar, tá? Então, essa parte mais cinza, né? O- Onde nessa foto aqui, ó, essa parte aqui do meio, tá? Essa parte aqui do meio. Então, leucócitos e plaquetas. Então, aqui é um pouco que a gente vai ter essa divisão entre plasma e eritrócito, tá? E essa porção maior aqui, que pode ser um pouco mais clara ou um pouco mais amarela, plasma. E em alguns poucos casos, esse eritrócito vai estar um pouco aqui nessa região do plasma, aí ela vai ficar um pouco mais sanguinolenta, tá bom? Isso pode acontecer sim, viu? Então, inicialmente, de uma maneira muito antisséptica. Então, nós vamos, independente do acesso venoso, nós vamos fazer uma antisepsia criteriosa do local, tricotomia também para fazer, luvas de procedimento, tá? Então, aqui estão os tubos. Você pode coletar tanto com seringa, da maneira que você achar mais fácil, né? É, o garrote vai ser um auxiliar ou você mesmo vai utilizar o garrote. E aqui já é após a coleta do sangue, tá? Nesse caso aqui eu coletei de uma labrador, né? Então eu consegui encher, eu enchi 3 tubos e sempre de uma maneira muito antisséptica, né? A centrifugação, coletei, é a questão de coletar, já deixar tudo pronto para já colocar na centrífuga e ligar a centrífuga. Então, eu tenho duas maneiras de fazer. E essas maneiras dependem do que? Se eu vou ativar esse PRP, né? E também com a escolha do tubo. Porque nós temos tubos de coleta, né? Que é com citrato de sódio, que é aquele tubo azul, por exemplo, ou amarelo. Lembrando que é o tubo azul ou amarelo. Tem algumas marcas que eu preciso fazer apenas uma centrifugação. Ganhamos tempo com isso, ganhamos agilidade com isso, tá? É um pouquinho mais caro, mas tudo depende, né? Então essa primeira, esse primeiro protocolo a gente utiliza duas, né? Então a primeira centrifugação com 1.200 rotações por minuto em 10 minutos, depois na segunda 1.600, mesma coisa em 10 minutos, ou nós temos apenas quando a gente faz uma centrifugação com 1.600 rotações por minuto em 10 minutos. Em alguns autores falam também que eu posso fazer essa uma, centrifugação com 8 minutos, tá bom? Mas tudo depende da minha ativação e do tubo que eu vou utilizar de citrato de sódio. Como que eu vou fazer essa ativação? Preciso fazer? Depende. Tem alguns tubos que não necessitam de algumas marcas, mas outros tem, a maioria tem necessidade, tá? Posso fazer com cloreto de cálcio, que é o mais comum, né? Que é a solução de cloreto de cálcio a 10%, onde a gente compra aquele flaconete, ou 10 miligramas por ml, que é a mesma coisa. Diluição 1:10. Então é uma parte de cloreto de cálcio para 9 partes de PRP, tá? Modo de uso: adicionar imediatamente antes da aplicação, injetar intraarticular logo após a ativação. Então, tudo isso, gente, é muito rápido. Coletei, já levo para a centrífuga. Centrifuguei, faço ativação rápido e já infiltro. Para não perder o quê? Os fatores de crescimento, que é o que eu quero, tá bom? Ou nós temos também a ativação com trombina, onde esse PRP fica um pouco mais gelatinoso, tá? Ele fica mais gelatinoso, ele fica mais viscoso, que é aquela trombina autóloga, né? Que pode ser também a bovina, que promove a formação de um gel plaquetário. E então ele fica mais viscoso do que com cloreto de cálcio, tá bom? Após isso, vou fazer a coleta com a seringa, dependente da seringa que eu vou fazer, né? Enfio com muito cuidado, sem mexer muito esse tubo. A partir daí eu posso fazer a infiltração. Então aqui é aquela foto que eu já mostrei para vocês também, né? Onde nós temos uma divisão celular muito definida aqui. E a partir daí já podemos fazer a infiltração. O que concluímos com isso, né? Com esse trabalho, com essa apresentação de hoje do PRP? Mas antes de concluir, ou junto com essa conclusão, precisamos responder algumas perguntas. Porque antes de eu decidir, vou fazer o PRP no meu paciente, precisamos responder essas perguntas. Qual o nível de evidência que nós temos? Na medicina, nós temos
uma evidência melhor e mais robusta que na medicina veterinária. Quase que com todas as medicações, infelizmente, é assim mesmo, né? Quando a gente compara com a medicina humana, tá? Mas é algo que nós temos, assim, buscado cada vez mais bons níveis de evidência. Tem radiografia prévia do paciente, né? Então, assim, não tem, preciso fazer no mínimo uma radiografia. E aí depois pedir uma tomografia ou uma ressonância, tá bom? Qual o tipo de dor predominante? É uma dor nociceptiva? É uma dor nociplástica? É uma dor neuropática? Eu preciso saber para saber qual solução vou fazer e se eu vou associar ou não com outra solução, tá bom? Qual medicação fazer? Posso associar? Isso eu preciso saber. Qual dor? Tem radiografia? O espaço articular é pequeno, é reduzido, é inexistente. Então, eu preciso sempre responder perguntas dentro de outras perguntas, tá? A minha terapêutica com analgesia multimodal está funcionando? Faz fisioterapia, faz fortalecimento muscular, faz acupuntura, faz um anticorpo monoclonal, faz um gabapentinoide, faz uma amantadina, tudo isso depende, tá? É um processo agudo? É um processo crônico? É por um trauma? É por uma osteoartrite? Então, gente, não tem como eu escolher o PRP para infiltrar no meu paciente se eu não responder pelo menos essas perguntas e souber a resposta de todas, tá? Com muita certeza. Então, antes de tudo, eu preciso responder essas perguntas para aí sim fazer a minha infiltração para o melhor benefício e qualidade de vida do meu paciente. Tudo bem? Por quê? O que queremos? Queremos o alívio da dor, o alívio do sofrimento e uma melhor qualidade de vida para o nosso paciente. É isso que queremos sempre. Tudo bem? Muito obrigado. Continuo à disposição, tá? Então, aí está o meu e-mail, o meu Instagram. Estou à disposição para perguntas, tanto aqui na caixa de perguntas do YouTube, quanto por perguntas, tá bom? Muito obrigado.